Planeta Brasil de hoje, especial Tira Dúvidas sobre negócios. E para isso a gente está com 3 pessoas especiais aqui, que vão falar sobre o tema. Carlo Barbieri, consultor de empresas. Ivanete Dombrovski, acertei seu nome, Ivanete? Acertou. A Ivanete é empresária do ramo gastronômico. E também o Francisco Pessoa, contador e economista. Os 3 vão ajudar a gente a tirar suas dúvidas. E para começar, uma pergunta simples, que é como eu faço para abrir o meu próprio negócio? Bom, a melhor coisa que você tem a fazer, muitas pessoas fazem, é fácil você abrir um negócio e começar sem procurar o profissional. E aí as coisas começam a acontecer de uma maneira que não deveria e já é tarde para consertar. Então, a melhor recomendação é procurar um profissional capacitado, um contador, que vai lhe explicar tudo o que você precisa, que tipo de entidade deve abrir, se vai ser uma corporação, se vai ser uma LLC, né? Que o pessoal já ouviu falar muito no Brasil, mas que nem sempre vai ser a mais apropriada. Então, isso é importantíssimo, é fundamental. Carlos, como é o passo a passo para abrir esse negócio? Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é definir o que ela quer fazer. Ela tem que ter uma ideia exata, que tipo de negócio, quanto ela pretende ou tem disponibilidade para colocar nesse negócio e aonde ela pretende chegar. Para isso, normalmente se recomenda que ela faça um pequeno plano de negócios, ou business plan, como se chama aqui, de maneira a poder ter uma visão, pelo menos a médio prazo, do seu interesse. Aí, logicamente, vem o serviço da contratação de um contador especialista que vai lhe dar a melhor opção, porque todas são boas, mas tem opções diferentes, e ela vai conhecer quais são os seus concorrentes, ela tem que conhecer qual é o preço praticado no mercado, a forma pela qual ela vai entrar, qual o critério de marketing que ela vai usar, enfim, são perguntas que aparentemente são um pouco complexas, mas que na verdade são extremamente simples. Extremamente importantes também. Mas extremamente importantes porque de repente, e você deve ter visto na comunidade muito isso, a empresa é aberta com as melhores intenções, porém tem um prazo de validade pequeno, porque gasta muito no início, ou não tem ideia da dificuldade, não conhece a concorrência. Então, parar um pouco e pensar é bem importante. A improvisação nesse país é mortal. Ivanete, foi difícil abrir o seu negócio? Olha, não foi difícil, né? Porque nós também tivemos uma boa assessoria, realmente, como o Francisco falou, de um contador. E nós já trabalhávamos com um restaurante no Brasil e quando nós chegamos aqui, não foi... Tem muitas coisas que são diferentes, né? Há algumas leis, as pessoas devem tomar muito cuidado na hora de abrir uma empresa, realmente, por isso que é muito importante um contador. Tem pessoas que pegam, inclusive, algum advogado para assessorar junto, para você não cometer erros, né, que às vezes aqui nós não podemos cometer alguns erros que nós cometemos no Brasil. Então, como tem algumas leis diferentes, então é bom sempre estar de acordo com as normas dentro aqui do país. E nós tivemos algumas dificuldades, às vezes quando você chega, vamos supor, a questão do idioma, né, isso já é uma barreira. Então, quando você tem realmente uma boa assessoria por trás disso, você leva as coisas de acordo. Aqui você não pode, por exemplo, simplesmente achar que você pode mudar uma pia de lugar, né? Você tem todos os critérios, então isso realmente é bem fiscalizado. E você fazendo todos os passos como tem que ser feito, não é difícil, mas realmente você tem que seguir as leis do país. Só complementando o que o Barbieri falou, o planejamento, se tivesse que tirar uma palavra como fundamental disso tudo, você tem que planejar. E as estatísticas podem mudar um pouco, mas 90% dos negócios vão fechar nos primeiros 2 anos. Desses 10% que ficaram, aí a porcentagem pode ser até de 10% que vão sobreviver. Então, isso é muito importante, isso que ela falou de você planejar e saber exatamente como é que isso vai acontecer. E quais os documentos que eu preciso ter, os documentos básicos que eu preciso ter para abrir o meu negócio aqui? Nós temos as pessoas que têm residência aqui, que têm os documentos apropriados, e tem pessoas que é uma pergunta que surge muito, que não está fora de status, né? Não tem os documentos por algum motivo ou por outro. Essa pessoa também pode abrir um negócio e ela precisa tirar um documento que se chama o ITIN, que seria Taxpayer Identification Number, que é um número criado pelo próprio governo, pela Receita Federal aqui, o IRS, para que a pessoa possa declarar impostos. Desculpa te interromper, mas o Matheus Macedo tem uma pergunta relacionada a esse tema que você entrou agora.
Eu gostaria de saber se para um brasileiro abrir um negócio aqui, o brasileiro entre o ilegal e o legal, o procedimento seria o mesmo, a exigência seria a mesma para as duas partes. Muito boa pergunta do Matheus, porque isso vai afetar em relação a imposto. Você teria mais vantagens se fosse documentado, porque existem tipos de entidades, corporações, que a gente chama de small business, né? Focado que dá benefícios a pessoas que são residentes, não precisam ser cidadãos americanos, mas que sejam residentes. Vamos dizer, se você vai abrir um restaurante e você vai começar do zero, vai comprar todo o maquinário, você provavelmente nos primeiros anos não vai pagar imposto, porque você vai poder abater o seu investimento. Está entendendo? Isso aí é um benefício que o governo dá. Agora, o exemplo específico seria que uma corporação, um C-Corporation, cria o que nós chamamos aqui de double taxation, a taxação em dobro. E a companhia é o tipo de corporação que uma pessoa que vem do estrangeiro ou uma empresa que queira investir aqui vai ter. Então, essas empresas têm que pagar imposto federal e estadual, né? E com isso, além disso, para se retirar, vamos dizer, o lucro, né, os donos retirarem o lucro, eles têm que tirar como dividendos ou salário, e que gera imposto tanto empregatício e dividendos, né, 15% atualmente, que é um dos mais baixos que nós já tivemos. Já se ele tivesse um small business, que é o S Corporation, ele poderia estabelecer um salário, a companhia em si não paga imposto nenhum, nem federal ou estadual, e quando ele retira os lucros da companhia, ele declara um imposto pessoal. E aí, no imposto pessoal, ele pode bater também outras despesas. Então, por aí você já viu a diferença. Dá uma diferença, é uma diferença grande, não é pequena. E no próximo bloco a gente continua o nosso Tira Dúvidas sobre negócios.